Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Paixonality com Drops. Hoje estou aqui com a Fernanda Pimentel, psicanalista, com o tema Sofrimentos Alimentares, um olhar da psicanálise. A Fernanda Pimentel é psicanalista, como eu disse, né? Doutora em pesquisa e clínica em psicanálise pela UERJ, com mestrado em pesquisa e clínica em psicanálise pela UERJ também. Especialização em psicanálise e laço social pela UFF. Coordenadora e docente do curso de pós-graduação em transtornos alimentares, psicanálise e cultura do Instituto ESP. Docente do curso de pós-graduação em psicanálise e cultura do Centro Universitário Celso Lisboa e do curso de pós-graduação em fundamentos da clínica psicanalítica da Faculdade Maria Tereza e do curso de pós-graduação em psicanálise com crianças e adolescentes do Instituto ESP. Também é pesquisadora do projeto de extensão Lapsicon, Laboratório de Pesquisa das Psicopatologias Contemporâneas. Ela pesquisa atualmente os principais temas: transtornos alimentares, transtorno dismórfico corporal, patologias da beleza, imagem do corpo, história do corpo e da beleza, trabalhando também com crianças, adolescentes na clínica e sintomas contemporâneos. Então, a gente vai fazer um bate-papo sobre sofrimentos alimentares, corpo, a partir da psicanálise, e já uma questão inicial, né, que tem, de alguma maneira, um diálogo aí com a psiquiatria, tendo em vista que transtorno é uma categoria psiquiátrica, né, Fernanda, a princípio, né, dos DSMs. Então, acho que seria legal até, como olhar da psicanálise, a gente ir pensando e, né, refletindo aí, ou talvez desconstruindo algumas coisas, né, de repente, porque as palavras, elas importam, né, elas têm bastante peso, né, de repente, de como a gente fala, e até o título do encontro de hoje, a gente escolheu sofrimentos alimentares e não transtornos alimentares, e não foi por acaso que isso aconteceu. Então, Fernanda, bem-vinda e obrigado pelo convite, a palavra está com você. Oi, Daniel, eu que agradeço. A gente até estava comentando, né, que a gente já se esbarra aí virtualmente há um tempo, com bons colegas em comum. Sim. Então, agradeço bastante aí o teu convite. Exatamente. Bom, o título, né, a ideia de falar sobre as questões alimentares a partir do sofrimento, não da ideia de transtorno, já marca aí uma posição. E eu acho legal, acho importante a gente começar falando disso, né? Por que é uma boa forma? Né? Por que eu entendo aí como uma boa forma de pensar? Porque quando a gente fala em transtornos alimentares, a gente separa, né, um grupo de pessoas que tem uma patologia e um grupo de pessoas que, teoricamente, tem aí uma relação normal e saudável com a comida. Só que quando a gente vê na clínica, a coisa não é bem assim, nessa separação tão radical de transtornos alimentares e sujeitos com uma alimentação saudável. Alguns profissionais até começaram a usar um termo, né? Não é uma patologia, né? Não é um transtorno aí de CID, de DSM, mas eu já vejo alguns profissionais usando um termo alimentação transtornada. Então, a gente tem, né, um transtorno alimentar, uma alimentação transtornada e aí uma alimentação saudável, normal. Isso para dar conta um pouco do maior número que a gente encontra na clínica, que não está, né, nem dentro de um transtorno clássico, nem se considera uma patologia, um estado normal, né, uma alimentação 100% normal, com uma relação 100% normal com a comida. Então, alguns profissionais vêm usando esse termo, que eu particularmente não gosto muito, porque cria só uma caixinha a mais, né? Na tentativa de resolver um impasse aí entre as caixinhas, transtorno e alimentação normal, a gente só cria mais uma e continua complicado, né? Então, quando a gente abre mão dessa ideia do transtorno e começa a falar em sofrimento, mal-estar, né? A gente começa a poder escutar vários sujeitos que têm uma demanda, uma queixa, uma questão ali com a alimentação e que não necessariamente tem um quadro de transtorno alimentar. Nesse sentido, acho que eu enquadraria quase que 90% da minha clínica, mesmo que sejam sujeitos
que não cheguem por conta de uma questão alimentar, de um diagnóstico, mas em algum momento esbarra, principalmente quando a gente fala na clínica com as mulheres, em algum momento esbarra numa questão com o corpo, numa questão com a imagem, né? Então, nesse sentido, é legal abrir mão dessas caixinhas com essas separações tão extremas, apesar de ser importante a gente, né, ter alguma nomenclatura, até para falar uma mesma língua. Quando a gente trabalha com os transtornos alimentares, eu sempre comento isso, e a gente trabalha, geralmente, com uma equipe multidisciplinar. É importante que a gente possa dialogar ou com o nutricionista, ou com o clínico geral, às vezes com o pediatra, e a gente precisa estar falando a mesma língua. Então, tudo bem, temos um DSM, temos algumas caixinhas, não precisamos abrir mão disso. Então, temos um diagnóstico aí de transtorno alimentar, mas eu só acho importante que a gente não fique reduzido a isso, reduzido a esses critérios diagnósticos para escutar um mal-estar, para escutar um sofrimento. Hoje, o DSM trabalha com esses critérios diagnósticos sem buscar uma interrogação de onde vem o sofrimento alimentar, sem buscar uma hipótese de um funcionamento psíquico que possa incluir aí alguma questão com a alimentação, seja recusa, seja pelo excesso. Então, esses critérios, hoje, no DSM, dos transtornos alimentares, eles dizem respeito ao comportamento alimentar, né? Então, os transtornos alimentares hoje indicam... Uma janelinha aberta aqui que está fazendo um barulho, mas eu fechei. Os transtornos alimentares hoje, no DSM, eu estou falando hoje porque isso vai mudando a cada edição do manual psiquiátrico, né? No último, nos transtornos alimentares, a gente tinha um grupo pequeno, né, de anorexia, bulimia, e a compulsão alimentar aparecia numa curiosidade, não, num anexo, né, num adendo ali, que só se torna um transtorno nessa última edição, no DSM-5. Por isso que eu fico falando hoje, né? Porque se eu estivesse aqui conversando com você há alguns anos atrás, o assunto sobre diagnóstico seria outro, seria de outra forma, não outro, mas talvez eu estivesse falando de outra forma, né? Então, hoje, os transtornos alimentares são transtornos que indicam uma alteração do comportamento alimentar, uma alteração que traz um sofrimento psíquico, um sofrimento físico e um sofrimento social. Nossa alimentação é importante para as relações, então a gente vê nesse tipo de diagnóstico alterações biológicas, fisiológicas, psíquicas e sociais, né? Dentro dos transtornos alimentares, principalmente a anorexia, bulimia e a compulsão alimentar. A anorexia, hoje também, no diagnóstico, para a gente fechar um diagnóstico de anorexia, a gente tem que ter um IMC, que é um índice que muitas vezes, né, que muitos profissionais hoje já nem usam como o fator aí que mais regula, né? Até profissionais da nutrição e da medicina, né? São poucas variáveis que entram aí em questão, mas para o diagnóstico de uma anorexia, um IMC abaixo de 17 ou 17,5, o recusa alimentar severa, associado ao medo de engordar e uma alteração na imagem do corpo. Alguns anos, né, na edição antiga, era necessário a menorreia, a interrupção da menstruação, mas hoje em dia, no último DSM, esse critério é suspenso. Então, além da anorexia, tem a bulimia, que é caracterizada por episódios de compulsão alimentar, seguido de métodos compensatórios. Um episódio de compulsão alimentar é um momento ali de tempo onde um sujeito ingere um número de calorias, uma quantidade de comida muito maior do que ele ingeriria numa outra situação. Na verdade, do que uma pessoa no seu peso e altura ingeriria naquela situação. Veja, eu falei da anorexia, da bulimia, olha como os critérios já são assim, meio subjetivos, né? Assim, é difícil mensurar, até identificar um episódio de compulsão alimentar em alguns casos.
Na bulimia nem é tão difícil, porque ele é seguido de um método compensatório. Então, há uma compulsão seguido por um método compensatório, como vômito, uso de laxante ou diurético, ou até recusa alimentar por um período, com o objetivo de evitar o ganho de peso em função daquele episódio. Mas veja como esses critérios ficam pouco precisos e variam muito, né? O que eu sempre comento é como é difícil pensar, por exemplo, uma clínica onde maior parte das pacientes mulheres, das queixas das mulheres, envolve, como eu comentei, o corpo, e muitas vezes de forma até excessiva, mas que não chega a fechar um diagnóstico de anorexia. Não há um baixo peso, apesar da vida daquele sujeito ser totalmente norteada pela comida, pelo que vai comer, pelo que não vai comer, momentos de privação, momentos de excesso de exercício, momentos de muita culpa, mas não tem um peso baixo, né? Não há períodos tão grandes de restrição alimentar ou de recusa alimentar. Na verdade, eu diria que a maior parte dos pacientes que eu recebo hoje numa situação que eu entendo aí como um sofrimento alimentar, um mal-estar com relação à alimentação ou o corpo, está aí nesse grupo. Sujeitos que impõem grandes restrições, mas não restrições severas como a anorexia, onde uma paciente pode ficar... Aí eu acabo falando no feminino em função do maior número de casos, né? Mas não necessariamente apenas em mulheres, mas um paciente com anorexia pode ficar dias sem comer. Esses casos que eu estou falando, que é a maioria, não há uma restrição radical assim, mas há um outro tipo de restrição, por exemplo, não come glúten, ou não come determinado alimento a partir de uma determinada hora. Então, são restrições que não nos estranha e não chama atenção como chama uma restrição severa de uma anorexia. São restrições pontuais, são restrições aceitas, vamos dizer assim. São restrições na hora certa, que a gente julga a hora certa. Interessante, né? Porque, digamos, o que você está falando é que o adoecimento ele se dá muito mais a nível gradual, né? Nesse âmbito do que em espécie, né? Do que, digamos, é muito mais na quantidade do que na qualidade, né? De alguma forma, há um adoecimento coletivo, uma espécie de neurose alimentar, né? Tá todo mundo preocupado com a gordura, né? Com o ganho de peso, menos com a saúde, me parece, é mais a estética, mas a saúde, obviamente, que também é uma preocupação. E da mesma maneira como você está dizendo que essa questão do feminino, né, do corpo magro e tal, ela gera uma condição potencialmente anorexígena para as mulheres que estão sempre selecionando o que vão comer, né, e digamos fazendo uma espécie de balanço energético das coisas, né? A gente pode ver também que minha área é compulsão, obesidade, né? Eu tenho um livro sobre esse assunto também, que mostra que, digamos, todo mundo está sujeito a um período esporádico, pelo menos, na vida, em vários momentos, a compulsão alimentar, seja numa festa de fim de ano, um banquete de Natal, um aniversário, algum momento de... Uma caixa de bombom na TPM. Uma caixa de bombom na TPM, brigou com o namorado ou com a namorada, e Tem aí essa função. come um balde de pipoca daqueles gigantes, quer dizer, tá todo mundo sujeito, mesmo que pontualmente, a essa voracidade, né, ou a um medo extremo, a um freio, né, em excesso, né? Interessante destacar isso. E eu acho que tem muito a ver com o nosso estranhamento, né? Que não acontece mais, na verdade, o que eu estou mencionando é a ausência de estranhamento. Quando uma adolescente magra recusa alguma comida, algum alimento gostoso ou calórico e diz que está de dieta, a gente não estranha mais, a gente acha normal as pessoas contarem calorias obsessivamente, né? A gente acha normal que as crianças estejam preocupadas com a alimentação saudável. A alimentação saudável é legal, mas crianças preocupadas com rótulo de comida, né? Isso é exagero. Mas é o que a gente vê aí
na maioria dos casos. Então, quando a gente vai falar de diagnóstico de transtornos alimentares, aí talvez a anorexia tenha aí 1% da população, uma estatística aí muito, muito difícil, pesquisas muito, enfim, com números que não batem, muito difícil a gente falar de número com relação à anorexia. Eu não sei como é que é com compulsão, até se você depois puder me contar. Mas quando a gente ouve algumas coisas sobre estatísticas, é 0,8%, 1% da população, com quadro de anorexia. Mas, olha, um quadro de anorexia, a gente tem que ter um sujeito aí com um IMC abaixo de 17, para alguém chamar de anorexia, para um médico ou para um profissional. E se a gente juntar todos esses outros sofrimentos, né, que estamos falando aqui, seja numa compulsão alimentar, seja numa restrição, ou seja num ciclo compulsão-purgação, que é mais frequente ainda do que as restrições. Por exemplo, para fechar um diagnóstico de bulimia no DSM, tem que ter 2 episódios de compulsão alimentar por pelo menos 3 meses. A maior parte das pacientes que eu atendo com bulimia, que eu chamo de bulimia, né? Teoricamente, se a gente levar isso ao pé da letra, não poderia, porque os episódios de compulsão e purgação vão acontecer uma vez por mês, só que há 15 anos. Então, essa faixa, que eu entendo que eu estou falando em faixa, assim, não nesse sentido, né, tão de marcar aí delimitações, né? Mas essa faixa, que essa denominação aí, comer transtornado, vem abarcar, é um número enorme de sujeitos, ou com uma questão com a alimentação, ou com uma questão com o corpo, uma insatisfação com a imagem, que acaba, né, levando a uma questão da alimentação, ou uma coisa meio obsessiva com a saúde. Na verdade, isso é até meio difícil da gente separar, porque muitas vezes começa na estética, mas só é aceito socialmente se for pela saúde. E aí o que aparece num discurso é porque eu evito glúten, porque é inflamatório. Mas, na verdade, eu evito carboidrato a minha vida inteira. Mas agora, se eu falo que eu estou fazendo uma dieta, né, que me recomendaram tirar o glúten, e com isso eu corto praticamente todos os carboidratos, deixa de ser uma restrição que cai para um transtorno, né? Então, assim, isso acaba sendo dito, numa análise, e aí eu volto para o nosso título, né? É quando a gente para escutar um sofrimento alimentar, a história de um sujeito sobre a alimentação, que a gente começa a entender. Não tem nada de intolerância ao glúten. O cara faz isso para se proteger, na verdade, para proteger o seu sintoma que o protege, né? Para manter o teu sintoma ali na redoma. É alergia. Não é porque eu não quero, não. Eu não posso. É como diz aquela máxima, né? A melhor forma da gente se esconder é através da realidade, né? Ou seja, está aqui, eu não posso comer. A ciência diz que é proibido, é inflamatório, o açúcar, diabetes, né? Quer dizer, gordura, colesterol bom ou ruim, né? Quer dizer, é possível alguém respaldado na ciência, digamos, orientar a sua própria vida. A questão é que, digamos, isso também, através de uma certa forma de saúde, também pode haver um adoecimento. É isso que você está chamando a atenção, que o excesso de saúde, principalmente a saúde médica, a forma como ela é construída, a retórica dela, pode facilmente nos capturar para um adoecimento obsessivo em relação às coisas e a gente não ter espontaneidade de comer e viver e se olhar de um jeito mais espontâneo, mais autêntico, né, digamos assim. Eu acho que apoia, né? É uma rede aí da medicina, da ciência, onde a gente apoia o nosso sintoma. E, por exemplo, uma pessoa, um sujeito aí obcecado, obsessivo com lavar as mãos. Antes da pandemia, isso não cabia, era um exagero. Ao longo da pandemia, ele ficou ótimo, ele ficou bem. Ficou bem, porque aí ele me disse, eu estou falando como se não houvesse uma pessoa, mas estou pensando numa pessoa que me disse, está maravilhoso, porque agora está todo mundo como eu, todo mundo lavando a mão como eu. Então, eu acho que a gente tem que pensar assim, nesse terreno
onde a gente apoia um sintoma e um sintoma se encaixa tão bem que a gente nem vê mais. E aí a gente deixa de escutar isso como um sofrimento, né? Com certeza. E justamente são formações sociais transitórias, não são naturais, e mesmo as categorias psiquiátricas e as categorias psicanalíticas, a forma como a gente entende saúde, doença, corpo, imagem do corpo, tudo isso está sujeito a mutações ao longo dos tempos, né? Tanto é que você mesma falou, né, que os critérios de anorexia mudaram, né? Em obesidade também nem sempre foi a mesma margem de IMC, o IMC é índice de massa corporal, né? Para quem não conhece, né? Também sofre oscilações. Também houve uma mudança? Houve mudança, critérios de cirurgia bariátrica também ficaram mais amplos do que eram antigamente para também abarcar um maior número de pessoas, né? Eu não sabia que esses números tinham mudado também para o que a gente considera obesidade e os graus da obesidade, né? Causa Para a obesidade. bariátrica, com certeza, não é necessário ser tão Não, pesado como antes. não é. Não é. Até se você tem alguma doença paralela, tipo diabetes, e de repente um sobrepeso, uma obesidade grau 1, de repente, eu estou um pouco por fora, assim, desses estudos, tá? Mas eu sei que não é, você não precisa mais ser, digamos, alcançar aquele nível de obesidade muito elevado para fazer a cirurgia, né? Uhum. Então, tem uma modificação aí que a gente precisa ficar atento, que muitas vezes isso também está sob um interesse das indústrias farmacêuticas ou da indústria médica, né, de cirurgias, né, e tudo mais. E o que a gente está dizendo aqui, de alguma maneira, não é negar o valor, né, desses conhecimentos técnico-científicos, né, mas é, digamos, trazer um olhar da psicanálise, que é a questão do sujeito, né, individualizar o tratamento, a escuta, né, porque por trás desses sofrimentos tem muita angústia, e a angústia, de alguma maneira, a gente precisa colocar no divã, né, Fernanda? Com essa ideia, né, de escutar o sofrimento, aí a gente acaba começando a pensar o lugar que aquele sofrimento alimentar, que aquela recusa, que aquele excesso, que aquela compulsão tem na estrutura psíquica daquele sujeito, né? Então, a gente não vai trabalhar com um modelo que serve para todos, mas a partir de uma estrutura que coloca em jogo a alimentação, ou as rotinas excessivas com a alimentação, ou os cuidados com o corpo. Uhum. Até perdi um pouco aqui, porque a gente falou, eu falei cuidado com o corpo, me veio na cabeça a indústria do bem-estar, né? Quando você estava falando aí da indústria farmacêutica, né? Disso tudo, acho que eu até perdi um pouco aqui na minha fala, porque me veio isso, né? A indústria do bem-estar, que engloba a farmacêutica, assim, de modo geral, né? A gente pode pensar como a farmacêutica, a indústria da beleza, né? A indústria da saúde mental, não só nos fármacos, mas numa quantidade enorme de coisas que consumimos para manter, teoricamente, a sanidade. Aí eu estou incluindo aula de yoga, a análise, tudo que um sujeito tenta lançar a mão para manter aí algum autocuidado, né? Usando aí essas expressões que eu acho que ultimamente acabam sendo muito mal usadas por essa ideia. Como que muito sofrimento ancora e se apoia nessa ideia do autocuidado, do bem-estar, né? Há uma indústria que lucra milhões. Uhum. Agora também a gente pode se beneficiar dela, né? Isso que a gente está falando. Eu mesmo perdi 20 quilos usando o Ozempic, que é um medicamento, que, se eu não me engano, é uma substância, é a semaglutida, né? Que ela mimetiza, parecida com o próprio hormônio da fome, né? E então, para mim, funcionou como uma espécie de bariátrica, só que química, né? Ainda estou tomando. Eu já perdi 20 quilos, ele é um regulador insulínico, né, inclusive. Claro que aliado a exercícios, né, enfim. Uma orientação médica, Com né? orientação do endócrino, claro, né. Mas eu mesmo sou um beneficiário, né, disso, né. Então, quer dizer,
é bom a gente se ater, né, ao diagnóstico, aos tratamentos disponíveis, ver que eles são paradoxais, tá? Não é demonizar nem a medicina, nem as indústrias, mas é pensar de que maneira a psicanálise se coloca diante disso tudo. E aí que eu acho que seria legal a gente conversar um pouquinho sobre a tua experiência com pessoas que estão sofrendo com isso, de que maneira poderia se pensar o manejo psicanalítico, a escuta do que estaria na origem ou no desencadeamento desses fenômenos, seja anoréxicos, né, bulímicos, como você comentou, das compulsões, de que maneira você lê isso no seu trabalho e de que forma a gente poderia trabalhar com isso na psicanálise. Trabalhar com anorexia é trabalhar com um sujeito que recusa inclusive a análise, que geralmente vem empurrado por alguém que não está muito preocupado com o seu sofrimento. Na verdade, não indica esse sofrimento, que a gente está chamando aí de um sofrimento, de um transtorno, né? Um paciente com anorexia não identifica aí o seu sofrimento. Um paciente com anorexia não chega se queixando do peso, se queixando da dieta ou da fome. Muitas vezes chega trazido por algum familiar que se preocupa com o emagrecimento ou com o distanciamento de algumas atividades, né, com uma certa ausência. Então, a clínica da anorexia já traz um desafio inicial, que é um sujeito que recusa tudo e recusa, inclusive, a análise. É um paciente difícil de trabalhar até transferencialmente. Então, muitas vezes, a gente acaba desconstruindo um pouco, assim, é necessário, muitas vezes, desconstruir um pouco a ideia de que ali ele vai engordar, de que ali a gente vai trabalhar com uma dieta, ou com um diário, ou com alguma coisa né, já pré-determinada, pré-estabelecida. Provavelmente ele já passou em outros profissionais, ou em nutricionista, ou em clínico, né? Principalmente se for um paciente que já tem um emagrecimento há alguns anos, já está em função dessa questão do corpo e da imagem há alguns anos. Aí eu acho mais importante ainda fazer com que um ambiente ali, que um setting analítico seja muito diferente do que costuma ser atendimentos e sessões. Até fiquei confusa com o IMC, porque nem é uma coisa que a gente trabalha muito, né? O teu peso, eu não pergunto peso, eu não fico muito, né, às voltas com isso, porque é um sujeito que está às voltas com isso o tempo todo. Então, eu tento, de alguma forma, trazer algum... Na verdade, é como se a gente pudesse recuar, diminuir esse assunto para que surjam outros. Isso não acontece. É só o que eu tento fazer, né? Assim, eu não vou ficar perguntando de comida, não vou ficar perguntando sobre peso, né? Acho que isso é uma de técnica, né? Mas acho que um jeitinho aí para que surjam outros assuntos. Não é nada garantido, por isso que eu já falei isso. E não acontece, eu acho que é algo que eu fico atenta, mas que é muito difícil, porque um sujeito em sofrimento alimentar ele vai falar disso, né? Vai falar do que incomoda, né? E se é um sujeito que não está ali especificamente para uma queixa, no sentido de... Ele chega com uma angústia, mas parece que a angústia na anorexia é causada pela tentativa de cura, que é pelo ganho de peso. Então, não é um sujeito que se apresenta com uma angústia por si só. A angústia vem num segundo momento, a partir de um ponto onde é possível fazer algumas interrogações, fazer alguns questionamentos sobre o corpo, na verdade, sobre a história daquele sujeito com a comida. Em algumas situações, pacientes que já foram a vários nutricionistas, vários psiquiatras, então nesse circuito aí, quando a gente chega falando, nossa, me conta disso, me fala disso, sem dizer, me conta do peso, me conta, né? E alguém começa a falar, eu já ouvi algumas vezes, nossa, falei hoje aqui, às vezes uma primeira sessão, falei hoje aqui mais do que eu falei em 3 anos.
ou de consulta médica, ou de consulta, né? Não estou falando que é melhor ou pior, não, é porque é um tipo de convite à fala diferente. Diferente. Uhum. Então, me conta essa história aí, me conta essa bagunça aí. Uhum. Não é me conta teu peso, me conta, vamos pesar aqui, ou vamos fazer uma dinâmica para a gente ver o teu peso, tua relação com o corpo, né? Às vezes é até receber um paciente que já fala por telefone que tem alguma coisa de anorexia, ou vem encaminhado, né? E nem perguntar do peso dele, apesar de, né, num primeiro momento, de ser um sujeito muito magro, que às vezes a gente até percebe, mas eu não pergunto, porque todo mundo pergunta. E aí eu quero saber o que ele vai dizer disso. Se ele se apresenta assim, se ele vai falar de como isso vai aparecer. Que às vezes não aparece uma preocupação com peso, não aparece como uma preocupação, não aparece, estou muito magro, né? Aparece um medo de uma fratura, aparece uma queixa da queda do cabelo, que já é, às vezes, uma brechinha para a gente poder falar um pouco ou perguntar algumas coisas do corpo, da alimentação, da recusa, da fragilidade do corpo, né? Uhum. De como a anorexia traz esse sujeito pele e osso. Então, poder falar um pouco disso é importante. Agora, aí eu falei um pouquinho da... Fala, se eu perguntar alguma Enfim, coisa. é uma espécie de tratamento medusa, né? Ou seja, a gente não encara o problema de frente. Ah, você tem anorexia, você está obeso, como é que está o seu IMC? Né? Não é nesse sentido que o tratamento psicanalítico vai acontecer, né? É claro que o excesso de peso, a falta de comida, né? O não alimentar-se, né? Melhor dizendo, o peso muito baixo, eles geralmente são indicativos de que algo não está bem. Se você pega uma pessoa muito obesa, né, ou uma pessoa que está ali pele e osso, né, digamos, possivelmente há um potencial de adoecimento psíquico, né, como estando na origem disso. Claro, tem outras situações, outras doenças, né, endocrinológicas, né, enfim, que podem produzir esses extremos, mas de modo geral, possivelmente aquela pessoa está adoecida do ponto de vista psíquico, né? Agora é um pouco isso, né? Você não pode olhar a medusa de frente, senão você vira pedra. É um trabalho que está nas entrelinhas, né? Você pega uma experiência traumática aqui, um sofrimento acolá, né? E você vai como montando um quebra-cabeça. Me parece que a gente vai criando pontes verbais, né? Ou pontes simbólicas para a pessoa poder elaborar e conectar situações que para ela não estão representadas, situações de origem traumática que ela não representa e, por conseguinte, ela acaba atuando, né, através do objeto, seja não comendo ou comendo em excesso. Me parece que é algo nesse sentido, né, Fernanda? E aí, para que emerja alguma queixa nesse sentido, para que um sujeito volte numa segunda sessão, às vezes a gente tem que dizer: eu não vou te fazer engordar. Aqui, a preocupação não é que você ganhe peso. Uhum. E aí eu trabalho junto com o nutricionista, que é legal que tenha uma mesma pegada, né? Porque senão o sujeito nem volta para fazer essas questões, para começar a se perguntar sobre alguma coisa, como essas aí que você falou, né? Uhum. É diferente, por exemplo, de um paciente preso nesse circuito compulsão-purgação. Aí é um sujeito que já chega mais angustiado com o seu sintoma, digamos assim, né? Angustiado de estar preso nisso, de ter compulsões alimentares e não conseguir controlar, se queixa da falta de controle, se queixa de uma exaustão, às vezes, porque comeu e vomitou 4, 5 vezes num dia. Então, há uma queixa, né? Por outro lado, como eu mencionei, né, muitas vezes são pacientes que já têm uma relação com o alimento dessa forma, compulsão, purgação, há muitos anos, porque não tem um traço físico como numa anorexia, onde um familiar, diante de um peso muito baixo, leva para onde tiver que ir, a força, se for.
No caso de um sintoma mais próximo aí de uma bulimia, com compulsões e purgações, como isso é em segredo, muitas vezes ninguém percebe. Então, é algo que aí, até um sujeito se angustiar e buscar uma análise, é algo ali que já está, né, num circuito há um tempo. Mas é um paciente que chega angustiado e pedindo ajuda, né? Me ajuda com isso, me ajuda a me livrar disso, que é o que a gente entende aí como uma queixa de um sintoma, né? Endereçado a um analista. Eu estou aqui angustiado, me ajuda. Eu não sei o que fazer com isso, você sabe. Totalmente diferente de um paciente com um diagnóstico de anorexia. A angústia vem depois. A angústia inicial é dele estar ali. Ele geralmente não quer estar ali. Claro, tirando exceções. Geralmente são defesas contra a angústia, né? Para que a angústia não apareça, né? Digamos É uma assim. recusa da É angústia. uma recusa A da... anorexia é uma recusa de É, tanta coisa para se manter inerte ali, mas se manter inerte mata. exato. É uma proteção de tanta coisa, mas é uma proteção da pior forma. Uma E aí defesa. a maior parte das hipóteses da psicanálise, né? Aí tem vários autores no início, antes da década de 50, os primeiros pós-freudianos, aí, pensando bastante a anorexia pela questão da oralidade, né? Freud associa a histeria, levanta algumas perguntas sobre a melancolia. Uma galera aí no início fala muito da oralidade. Alguns autores, a partir de 50, 60, enfatizam a relação mãe e filha, que eu acho que não exclui a oralidade de forma alguma. Acho que é possível trabalhar com essas duas vertentes, né, vamos dizer assim, em paralelo. Mas hoje eu tenho trabalhado muito da anorexia como uma recusa não apenas desse clichê aí do excesso de mãe. Estou falando do clichê, quem estiver escutando aí e for da psicanálise vai entender que geralmente a coisa cai para esse nicho, né? É um problema na relação com a mãe, da compulsão alimentar também, né? Falta de mãe, excesso de falta, que eu acho que é uma questão super importante, mas quando a gente pensa a anorexia pela via da recusa, pela via do não, tem muito mais coisa que se recusa aí do que só o excesso de mãe. É uma recusa da cultura, né? É uma recusa da indústria do bem-estar, né? Dizer um não severo, né? Dizer um não de uma forma categórica, tudo que entra, tudo que afeta. Então, eu gosto de pensar a anorexia a partir dessa ideia da recusa. E aí, recusa do corpo, do feminino, da sexualidade. Acho que tem muitas referências, muitos autores que trabalham essas hipóteses das recusas, né? Da oralidade à função materna, passando pela cultura. Eu acho bacana esses polos, assim, né? Cultura como um grande outro, venho lendo a cultura como um grande outro, da mesma forma que essas questões edípicas aí são lidas como grandes outros, né? Sim, inclusive, se você, digamos, transferencialmente, eu acho que é interessante o analista até se colocar não como alguém que estaria consentindo com esse sintoma, né? Mas senão que alguém que o reconhece como algo importante para esse sujeito, né? Porque se ele entra com um discurso sanitário, ele está dizendo, olha, isso que você está fazendo não serve para nada, isso que você está fazendo é uma loucura, isso que você está fazendo é autodestruição, que é o olhar mais simplista que alguém pode ter de uma situação como essa. E que não deixa de ter uma certa razão do ponto de vista do senso comum, né? Claro, evidentemente que se a pessoa não come nada, ela vai morrer, né? Mas é importante, aí que entra o papel da psicanálise, né? A leitura de posição do inconsciente, do que a gente poderia falar na terminologia lacaniana, do gozo, né? Que é um tipo de satisfação que também, né, está atrelada a certas formas de defesa,
em relação a isso que você falou desse grande outro, dessa figura materna, ou da cultura, ou da própria ciência, de alguma maneira, né? Que são formas do sujeito se preservar de alguma forma, né? De uma certa intrusividade. Então, eu acho que o analista, numa espécie de aliança terapêutica, ele precisa reconhecer que a pessoa está existindo ali, que é a forma dela preservar o seu espaço diante de uma angústia da qual ela não pode lidar, seja na anorexia, seja na bulimia, ou seja na obesidade, quando a obesidade está atrelada a algo nesse sentido, porque pode não estar também, né? Embora, como a gente disse, tudo é uma questão, às vezes, de grau, né? E não tanto de qualidade, né? Assim. Muito preciso aí esse teu comentário aí do analista, reconhecer, né? Aceitar, eu vou receber aquele sujeito e a magreza dele, a anorexia dele. Por mais que me incomode, porque às vezes incomoda. Às A vezes é uma gente fica adolescente preocupado, né? de Que a 13 pessoa muda, anos que não come, né? Então, exato, a gente fica preocupado. Mas se eu vou atender um sujeito que traz essa forma de defesa, ele vem com ela, né? Ou um sujeito obeso. Eu fico pensando nisso, o que uma pessoa faz quando ela fura a dieta, engorda, ela não vai ao nutricionista, né? Então, eu acho que a análise ela não pode ocupar esse lugar de quem vai ou fazer um anoréxico engordar, ou fazer um paciente obeso, ou com uma compulsão alimentar, emagrecer. Porque se ele não emagreceu, ou se ele não conseguiu não recusar, ele não vai, porque senão eu vou brigar, senão ele vai dar uma bronca, eu vou dar uma bronca. Então, e isso eu acho que é com qualquer situação. Quando a gente trabalha atende um sujeito, sei lá, que faz uso abusivo de substâncias, como é que é? Um dia ele pode chegar sob efeito das substâncias tais aí que ele usa. Aí você vai falar, não vou te atender. Claro, níveis, né? Vamos voltar aí para a coisa do níveis. Às vezes não é possível. Mas, assim, o que fazer quando o pior daquele sintoma se apresenta? Eu acho que a gente, né, tem que pensar nisso e aceitar. Aceitar não é achar bom e manter assim, né? Mas é aceitar no sentido de aceitar que ele se faça presente, que ele diga alguma coisa, que o sujeito o reconheça como dele, para depois fazer algo com isso. Muito, muito importante esse teu comentário aí. Sim, e que por isso que assim a gente se preocupa com os pacientes, é importante que a gente se preocupe com eles, porque senão, se para nós tanto faz também ele digamos ter ganho de liberdade, se curar, ter saúde ou não, é difícil a gente ajudar, né? Agora é isso que a gente está querendo dizer. Não quer dizer que nós sejamos indiferentes a se a pessoa está muito obesa ou se ela digamos está numa linha tênue, né, com a desnutrição ou com algum estado ali limite, né, com a vida. Não, Mas esse cuidado, acho que um analista sempre pode ter, sempre porque pode ter existem também. outros diagnósticos, Isso, né? isso. Onde o corpo fica muito largado, onde o corpo fica muito esquecido. Então, Uhum. tem alguns diagnósticos em que a gente precisa falar, você tem que ir ao médico, você viu aquele problema lá, dependendo, não vou ficar falando aqui de diagnósticos, mas existem casos de depressão, enfim, existem sujeitos que não têm anorexia, mas o corpo está tão abandonado quanto na anorexia. E a gente pode perguntar, até num paciente anoréxico, a gente pode se preocupar com o corpo dele sem perguntar se ele emagreceu, se ele engordou. A gente pode fazer de outra forma, né? De um discurso aí, e aí não é para todo mundo, porque tem alguns que, senão a gente vai ficar até contraditório, né? A gente pode entrar pela via da saúde em alguns pacientes, por outros, a via da saúde também já é uma via aí que já está totalmente Mas impedida, porque aí é o excesso, né? é que aí a via da saúde é quando primeiro a gente reconhece esse sujeito, né? É o Eduardo, é a Maria, é a Joana, né? Quer dizer, que é a pessoa, né? No fundo aí que tem o nome e o tal do sujeito inconsciente lacaniano, né? Enfim, seria uma outra dimensão. Mas digamos que a gente está ali com quem nos procura, né? Então, primeiro nós estamos, digamos, dentro de uma perspectiva humanista, né? Ou seja,
o psicanalista, no meu entender, ele também é um humanista, né? Não é só aquele que faz leitura de posição de gozo, né, do inconsciente e tal. Não, ele está ali com aquela pessoa, com a sua empatia, com o seu senso de humor, com a sua pulsão também, né? Com a sua libido analítica, diria o Ferenczi. Eu gosto muito do Ferenczi também, né? Porque ele tinha um papel ativo de mostrar que ele se importava com as pessoas, né, que estavam ali. Não era uma função lógica vazia nesse sentido, né? Então, tem várias formas também de psicanaliticamente a gente abordar tudo isso, mas eu acho que o paciente precisa sentir que tem um outro ali que se importa com ele, que é diferente dele ficar cagando regra de uma forma superegóica, você tem que fazer isso e aquilo. Eu, pela minha experiência com médicos, endocrinologistas, tanto como paciente como em trabalho multidisciplinar, enfim, é muito difícil, às vezes, o médico ele se sensibilizar com o discurso analítico, porque geralmente eles querem dar uma bronca no paciente, digamos assim, e o paciente até se sente constrangido, não consegue aderir à dieta ou ao tratamento, e muitas vezes os médicos têm dificuldade de lidar e acabam produzindo uma contratransferência, né, do tipo, ele é refratário, não adianta, ele tem que se conscientizar de que ele precisa mudar, e às vezes o paciente se conscientiza disso, mas não é suficiente para ele elaborar a sua angústia, ele não vai elaborar a sua angústia por se conscientizar de que ele precisa ter saúde, né, porque a angústia é maior do que isso, é algo que vem de dentro para fora e que lhe atravessa, por isso, né, que a gente está falando hoje transtorno alimentar, sofrimento, olhar da psicanálise, psiquiatria, medicina, porque é um terreno pantanoso que exige muito diálogo profissional, né? E uma área pode sempre dialogar com a outra, né? Esse que faz desse campo um campo rico e ao mesmo tempo paradoxal e complexo, difícil, né, de tratamento, né? Difícil, mas eu acho que é nessa dificuldade e nessa coisa meio paradoxal aí que a gente que a gente opera, né? Porque você falou aí, né, de uma referência até do cuidado e como eu acho que isso é importante nos casos de anorexia, porque se a anorexia é uma recusa a um excesso, aí pensando por essa via aí da mãe, né, que a maior parte dos autores faz referência. Se a anorexia é um excesso, é uma recusa a esse excesso não é cuidado, não é o excesso de cuidado. É um excesso que é invasivo, que não soa como cuidado. Então, é importante que haja cuidado ali, que haja preocupação. Quando a gente fala do excesso, não é um excesso de preocupação, não é um excesso de amor, de carinho. Quando vai para o excesso, a gente sai desse terreno da preocupação, do amor e do carinho, ele cai aí na invasão, né? Numa intromissão, ou até no excesso da medo, que o sujeito precisa se defender. Uhum. Então, esse cuidado é importante porque eu acho que ele interfere nessa via do excesso para a recusa. Eu acho que tem algum ponto aí no meio desse caminho que tem o cuidado, que tem algo do afeto, Ética que do fica cuidado. fora desse salto aí, né? Da recusa da recusa para o excesso de mãe ou excesso de cultura, do que for, né? Precisa ter algo ali no meio que eu acho que passa por construir algo na transferência ali com o analista. E precisa ser num ambiente que não seja, eu não vou cair, não vou falar acolhedor para não cair nessa mesmice, mas que não seja um ambiente árido, que não seja um ambiente onde o sujeito fala assim, puta, não comi, não vou na análise, não comi, não vou. Ou ao contrário, né? Vomitei, comi demais. Ih, não vou, Fernanda vai brigar comigo. Não pode ser isso. Não pode. A gente vai procurar, digamos, estar com o outro da maneira como ele pode estar, né? Para que justamente esse ponto sine qua non, né? Vamos aceitar do jeito que ele está, é que aí sim é o ponto de partida para algo novo acontecer. Se a gente recusa, como você falou, esse termo recusa a condição que o sujeito chega até nós, as suas recaídas, as suas inconsistências,
nós vamos relegá-lo a um certo abandono. E aí sim, ele não vai ter onde angariar energia, né? Para sair daquele movimento cíclico que ele se encontra da repetição. Por isso que eu Só que vejo isso é difícil de sustentar, principalmente no caso, aí vai ser papo para uma próxima, a gente uma marca próxima. numa próxima, Isso. como isso é difícil em casos de adolescente, porque a gente está aqui conversando e a mãe vai estar ligando, ou o pai, ou algum responsável atencioso, e deve mesmo, preocupado que a filha não ganha peso. Então, a gente fica no meio do caminho aí, que muitas vezes é difícil na clínica com crianças e com adolescentes, que é sustentar para um adolescente: fique tranquilo, que aqui você não engorda, que aqui não, o meu trabalho, o meu objetivo não é te engordar. Aí ele conta isso em casa. Aí a mãe me liga muito brava, com toda razão. Fulaninho disse que você não está preocupada em engordá-lo. Ah, meu Deus, pronto. Então, essa posição, e eu comentei que a gente trabalha aí, né, no paradoxo, essa posição ela traz uma gama de dificuldades, principalmente na clínica com crianças e adolescentes, porque o outro ali, o responsável ali, não vai entender, e nem é para entender, mas que primeiro a gente aceita isso, né, e depois vê o que faz. Eu particularmente, a forma como que eu encontrei para lidar com isso, é trazer os pais para o tratamento, porque senão eles caem também numa posição de recusa e de abandono, e aí é um passo para uma transferência negativa acontecer. Eles começam a atuar sobre os filhos, né? E aí a coisa degringola. Então, geralmente, como esses sintomas eles são produzidos dentro de um núcleo familiar, não de propósito, senão por questões inconscientes, né, de repetições de uma determinada fantasmática que circula na família, frequentemente, quando tem esse tipo de adoecimento mais grave, em que há comprometimento severo da liberdade ou do corpo, em que se vê uma ameaça, né, mais intensa, eu convoco os pais e faço um trabalho familiar, né, para que a libido possa circular entre eles e algo novo aconteça. Isso não só em relação a sofrimentos alimentares, mas em relação a problemas da infância e da De um modo adolescência de um geral, modo né? geral, né? Não, eu também faço, eu também faço. Mas uma coisa assim, que nada, eu acho que nada tira os pais tão do sério quanto um filho perdendo peso. Eu não sei, eu fico com essa impressão. Uma criança emagrecendo, porque a gente ficou mais em torno da anorexia, né? Existe anorexia nas crianças e existem outras questões alimentares que envolvem restrições, não necessariamente pela via do emagrecimento, da estética, mas restrições, seleções muito extremas. Então, geralmente, assim, de todo o trabalho na clínica com criança e adolescente, os pais que estão vendo uma criança perder peso, um adolescente perder peso, são os mais angustiados. E é óbvio, né? É natural e super compreendido. Mas dão mais trabalho para a gente. Sim, e que eles têm também, né, licença poética, porque afinal são os pais, né, e a gente, como pais, a gente sempre se preocupa, né, quer que os filhos passem de ano, vão bem na escola, estejam bem, né, de saúde, enfim, e é muito delicado esse processo de trabalho familiar, né, então, realmente eles estão no papel deles enquanto pais, né, digamos, mas o analista está sempre pisando em ovos, né? Está todo mundo ali fazendo o melhor que pode, os Isso, pais melhor que e pode. até o sujeito com aquele sintoma. Aquele sintoma é o melhor que ele pode fazer. É o melhor. Uhum. Está ruim? Está. Mas naquele momento é o melhor que ele está podendo fazer. E aí a gente tem que pensar, podia ser pior, podia Sim, ser mais rápido o emagrecimento, né? Poderia ser muito pior. Então, até aí me vem sempre Clarice Lispector na cabeça, né? Até remover um defeito pode ser perigoso. uhum. Então, nem é possível, mas se fosse possível fazer um sujeito anoréxico se alimentar do dia para a noite, provavelmente eu descompensar em outra coisa. Sim, exatamente. Muito bem. Puxa, fechamos aí com chave de, não sei, de pizza,
de tudo. Ai, ficou com fome. Tem o Dr. Pizzerman, né, que eu interpreto aqui no canal nas crônicas, né? Esse papo me fez lembrar da pizza, que pode acabar em pizza no sentido de dar ruim ou pode acabar em pizza no sentido de uma comemoração, que a gente sai por aí para comer pizza para celebrar a vida. Essa pizza que eu mais escuto falar, a tal de pizza de couve-flor aí, que graça que deve ter. Essa é nova para mim, eu não conhecia. A Couve-flor? massa é feita sem Ah, tá. Bom, glúten, farinha, vida, sei lá. vou experimentar. Tem gosto para tudo, né, Fernanda? Deve ter tua hora, tem tua hora também, né? Estou aqui falando que é sem vida, imagina. Importante também. Então, Fernanda, queria agradecer aí tua presença novamente e que seja aí o início de novos encontros onde a gente, de repente, possa desdobrar aí questões alimentares e tratamento familiar, né, manejo, né, da família, né, em casos de sofrimentos alimentares, poderíamos pensar em trocar figurinha nesse sentido, né? Ótimo. Já topo, já topei. Combinado, então, pessoal. Obrigado pela presença. Quem gostou do vídeo, ajuda aí a compartilhar, deixem seu like e nos vemos até a próxima. Um grande abraço.